Olá, eu sou o João Lucimar Borges, mais conhecido como João Lúcio. Estou vereador pela 7ª vez consecutiva no município de Redenção. Minha mãe é a dona Divina Dias Pires, meu falecido pai João Borges Pires. Sou casado com Fernanda do Nascimento, tenho 3 filhas, tenho a Maria Fernanda, a Maria Sofia e a Rávila, e moro há mais de 30 anos no setor Capuava, na rua C10, número 525. Eu nasci num pequeno município chamado Barro Alto. Na época deveria ter uns 4 mil habitantes, eu diria, porque hoje ainda continua sendo um município pequeno. Apenas nasci em Barro Alto. Minha mãe e minha família morava na Cachoeira do Machadinho, que fica entre Uruaçu e Barro Alto. Com 3 meses mudaram para Uruaçu, que é uma cidade que fica na Belém, Brasília, e com 7 anos minha família resolveu mudar para o Pará. Quando atravessamos o Araguaia, aquela imensidão, era um oceano aquilo, atravessamos o rio, a ponte que liga Conceição ao Tocantins ali, ela estava em construção, né? Ela foi inaugurada no ano de 1980, e com 3 meses nós fomos para a roça. Morar literalmente dali a 20 quilômetros da cidade, fizemos um barraco coberto de palha de bananeira e todo mundo foi morar ali. E aí minha vida foi ali, minha infância, numa localidade da região da Fazenda Batente, lote 38, ali antes de chegar em Conceição do Araguaia, do lado direito ali, quem vai de Redenção para Conceição. Então, durante esse período ali de criança, fui alfabetizado na roça, sentando em bancos improvisados de vara, colocando as forquilhas. A escola era um barracão, era coisa assim bem primitiva mesmo, bem rústica, né? Eu dormia, os colchões eram feitos de palha de milho, enchia num pano e a mãe costurava, e à noite, quando você mexia, aquele barulho todo. Eu tive um contato com a agricultura, com a vida do interior muito forte durante a infância. Com 12, 13 anos, a mãe comprou uma casa na cidade, porque nós tínhamos que estudar e já não tinha mais estudo na roça. E aí ela ficava morando na roça e a gente na cidade, vendendo coisas. A minha família vendeu, né, a terra que tinha lá no interior, e foi todo mundo para Conceição. Depois começou a vir gente aqui para Redenção, na época da Triângulo, das laminadoras, arrumava um emprego aqui, outro ali, outros na mineração Taboca em São Félix, e aí foi mudando para cá, e no final hoje não tem mais ninguém em Conceição, todo mundo em Redenção ou em algum outro lugar, mas Conceição não ficou mais ninguém. Olha, minha família é uma família humilde, meu pai é um homem semi-analfabeto, mamãe também, mas eu dou graças a Deus porque venho de uma família relativamente estruturada. Papai era um homem muito trabalhador, muito honesto, e desde criança que ele já orientava seus filhos a engajarem no caminho do trabalho, de ganhar o sustento, né, com o suor do nosso trabalho. Papai e mamãe, pessoas muito honestas, cristãs, né, pessoas que têm os valores cristãos, espirituais. Meu pai e minha mãe, mesmo não tendo estudos, mas nunca negaram os estudos para os seus filhos. Sempre se esforçaram ao máximo para que nós tivéssemos a oportunidade na área da educação, incentivando, comprando ali um caderninho, mesmo que simples, um lápis, uma borracha, mas não deixou faltar o básico e o incentivo. A família é fundamental para a sociedade. A gente vê que no mundo moderno hoje está se perdendo muito esse valor da família, pai, mãe, filhos, mas eu ainda acredito que a família é fundamental para que a sociedade, né, tenha uma base sólida, né, para que os filhos possam crescer e vencer na vida. Aqui em Redenção, Deus me abençoou muito, porque aqui eu fiz o ensino médio, em forma de supletivo, prestei vestibular em Marabá, passei na Universidade Federal, levei um bom tempo para concluir a faculdade, porque na época era muito difícil, tinha que trabalhar e estudar. Quando me estabeleci mesmo aqui em Redenção e resolvi entrar na vida pública, eu ainda era solteiro, a minha primeira eleição era solteiro, e com 2 anos, em 2004, né, eu conheci em 2003 minha esposa, que é a Fernanda, em Pau d'Arco, e foi 8 meses ali, né, a gente já casou,
e já veio o ano eleitoral. Dali passamos 3 anos só nós dois para curtir um pouco a vida, aí depois resolvemos que iríamos trabalhar para ter o primeiro filho. Aí veio a Maria Fernanda, depois a Maria Sofia. Quando você casa com a sua esposa e com a família, você ganha uma família, né? O sogro, a sogra. Meu sogro, seu João Lopes, ele morava em Pau d'Arco, uma boa parte da história dele é em Pau d'Arco. Ele foi vereador em Pau d'Arco, lá nos idos de 90. Só que quando eu casei com a Fernanda, eu dei um jeito dele vir para cá. Ele fez concurso público, passou e mudou para a Redenção. Então, assim, a gente mora um do lado do outro, almoça, janta todo mundo junto. Então, assim, literalmente eu não posso reclamar, dizer assim, você tem problema de morar perto da sogra. Eu não tenho esse problema, né? Minha sogra é como uma mãe, meu sogro é como um pai, uma coisa assim fantástica. Nosso relacionamento é extraordinário, não tem nenhum problema, é maravilhoso, né? Então, assim, Redenção foi muito generosa comigo, me dando aí 7 eleições seguidas, e aqui é uma cidade que eu amo de paixão. Bom, eu diria que o meu primeiro contato com a política foi na eleição do então presidente Fernando Collor de Mello. Eu queria votar, eu estava estudando no colégio interno, no estado de São Paulo, e havia muita movimentação na campanha presidencial, naquela época, as diretas já, e eu não pude votar porque o meu título era de outra cidade, de outro estado, e eu tive que ir ao Correio apenas justificar. E posteriormente a este evento teve uma outra eleição já em Conceição do Araguaia, onde eu fui convidado para ser mesário de última hora, porque faltou mesário ali na eleição, e eu participei ali rubricando as cédulas, mas também não tive a oportunidade de votar. E já em Redenção fui convidado para me filiar ao PSB, o 40. A pessoa, a dona Marli, que era a presidente do partido, me entregou uma revistinha do estatuto e me convidou a filiar. Eu avaliei, eu já trabalhava nesta época no jornal Opinião, e avaliei, mas acabei não me filiando no PSB. Mas o primeiro partido que me convidou para filiar foi o PSB. Bom, eu diria que entre a minha adolescência e a minha juventude eu tive alguns flashes da política na minha vida, mas eu era muito distante. Na eleição do Aldo de Castro, na época em que o Aldo de Castro concorreu contra o Mário Moreira, eu era repórter da NBTV, extinta NBTV, então eu tive uma aproximação maior, mas o meu título na época era de Marabá. Eu torcia, participava ali do processo, mas ainda não votava. Depois desta eleição, que foi uma eleição bem disputada entre o finado delegado Aldo de Castro e o Mário Moreira, eu fui dar aula. E dando aula, eu percebi que eu tinha uma certa facilidade com os alunos reivindicavam que eu fosse o representante da turma, e eu sentia ali um feedback entre o professor João Lúcio e os alunos ali no âmbito do coletivo. E aí, dados os convites para a gente participar, e como eu atuava na imprensa, a imprensa ela é um instrumento que ajuda a fazer denúncias, fazer críticas construtivas no âmbito da vida pública, no âmbito do desenvolvimento do município, e aquilo foi me deixando curioso e interessado. Então, quando eu fui convidado nos idos ali de 1999 para filiar e para ser candidato, então eu já estava mais amadurecido, já sabia que além da imprensa que a gente atuava ali, como uma ferramenta das pessoas, da sociedade, eu então decidi que eu poderia entrar disputando um cargo direto na vida pública. Olha, a minha trajetória profissional, eu diria que ela começa desde criança, porque quando criança eu tinha uma habilidade para vendas. Então eu vendia picolé, eu vendia geladinha, vendia peixe,
Na época era cambo, a gente pegava um cabo de vassoura, colocava 4 cambos de peixe de cada lado, botava no ombro e saía pela rua fora vendendo. Era pacu e piau. E também na feira, vendia farinha, produtos que vinham da roça, milho verde, farinha, coisas que vinham da roça, abóbora, melancia, eu vendia na feira. Então eu tinha uma habilidade, eu diria assim, uma facilidade para atuar na área de vendas. Quando eu completei 14 anos, em 1986, eu fui convidado para colportar, que é uma linguagem interna da Igreja Adventista, que são as pessoas que vendem livros religiosos. Fui para Belém, fiz um curso de técnicas de venda, fui trabalhar vendendo livros em equipes na cidade de Marabá Jacundá. Depois dessa experiência, eu assinei a minha carteira aos 17 anos como marinheiro. Eu tinha 17 anos, minha primeira carteira assinada foi na função de marinheiro. E aí alguém pergunta, mas você é marinheiro? É porque eu ia trabalhar na lancha no Pantanal Mato Grossense e assinava a carteira como marinheiro, mas eu não tinha, a habilidade para pilotar a lancha, para remar, canoa, essas coisas, mas foi a minha primeira experiência de carteira assinada, foi como marinheiro. Depois passei a fazer faculdade, continuei vendendo, aqui em Redenção eu cheguei a vender produtos na feira, abri uma lojinha de produtos importados, e aí depois eu passei no vestibular, fui fazer faculdade na área de magistério, na área de licenciatura, e então fui trabalhar na Escola Adventista aqui de Redenção como professor e depois do município. Atuando como professor foi quando eu tive os primeiros vislumbres de entrar na vida pública para disputar a eleição. Eu senti que tinha afinidade com isso. É interessante que eu nunca votei para vereador para outra pessoa, porque a primeira vez que eu tive a oportunidade, o título de redenção para votar para vereador, eu já fui candidato. Eu não tinha sido cabo eleitoral de nenhum candidato, eu nunca tinha ajudado ninguém assim diretamente na política. Quando veio o convite, já foi para ser candidato a vereador. Então eu comecei a contactar algumas pessoas em potencial, alguns amigos. Na minha primeira eleição em 2000, algumas pessoas foram fundamentais. O Dinho, finado Divinaldo, ele tinha a gráfica Sul Pará, e ele era apaixonado por política. Ele ia nas reuniões, discursava por mim, ele soltava fogos nos comícios quando eu ia discursar. Enfim, finado Divinaldo, uma pessoa foi bastante conhecida aqui em Redenção, na área de gráfica, ele foi fundamental. Eu diria que foi um dos principais padrinhos políticos. E tinha o João Salamo de Marabá, que também me subsidiava. Então, montando um time da linha de frente e umas estratégias interessantes, nós acabamos saindo assim meio que do anonimato e conseguindo uma eleição impactante na época. O que a educação, a função como professor contribuiu? Contribuiu que como professor você conhece bastante pessoas e também a minha faculdade ajudou em algumas estratégias para me tornar mais popular na reta final da eleição. Eu me lembro que eu escrevi uma carta e nós imprimimos lá na gráfica Sul Pará, aquela ali na Avenida Brasil. Foram 3.000 cartas, colocamos dentro do envelope, fechamos tudo direitinho, entregamos no bairro inteiro. E na semana seguinte nós subimos para o 3º lugar nas pesquisas gerais e terminamos em 8º porque a gente não tinha muito recurso para o dia da eleição. A profissão de professor, ela ajuda muito porque você conhece, a juventude, às vezes acaba conhecendo os pais, e a educação é o maior instrumento de transformação, e você alinha a política e você pode contribuir um pouco mais. Então, aqui na Escola Adventista, até hoje, eu encontro alunos hoje que já são médicos, que são advogados, que são enfermeiros, que são dentistas, odontólogos. A gente encontra muitas pessoas hoje que venceram na vida frutos da educação e a gente fica muito orgulhoso disso. O que me levou a ser candidato a vereador é que eu sempre tive um espírito comunitário. Eu sempre gostei de lidar com o coletivo. E quem tem mandato lida com o coletivo, com as demandas coletivas. A gente resolve os problemas individuais das pessoas, tenta resolver, ajudar, mas o foco principal
São políticas públicas coletivas para melhorar a vida das pessoas. Quando você consegue levar um asfalto para um bairro, você melhora a qualidade de vida não só de uma pessoa, de todas aquelas pessoas do bairro e no entorno da rua que é beneficiado. Então são políticas coletivas. Quando você consegue sensibilizar o poder público a construir um posto de saúde, aonde tem uma comunidade necessitada, você está fazendo uma política que vai beneficiar todo o bairro. Então, a política lhe dá a chance de desenvolver projetos que impactam positivamente na vida de muitas pessoas, do coletivo. Então, eu vi na política esta oportunidade de desenvolver esse trabalho. Por isso que eu decidi me filiar e disputar uma eleição de vereador. E tive a bênção, a felicidade de logo na primeira já ter sido eleito. Eu já me considero um político profissional. Eu tenho a política já como uma profissão, não tenho pudor nenhum de falar isso. Porque tem gente que, está fazendo a política uma profissão. É uma profissão, você trabalha, você serve as pessoas. É a profissão de servir. E eu procuro fazer com maestria. Eu me dedico a isso, né? E eu procuro conhecimento, eu procuro me aperfeiçoar, eu procuro me reinventar a cada eleição que passa. As mensagens que a gente recebe de agradecimento pelaquilo que a gente faz de diferente, que impacta, que ajuda as pessoas, essas mensagens nos motivam a permanecer. Porque quando alguém me critica ali, quando alguém joga pedra, quando alguém fala mal, quando alguém agride a gente nas redes sociais, mas tem também aqueles que lhe reconhecem o seu trabalho, o seu esforço, e são essas pessoas que nos motivam. Porque por que eu vou dar ouvido para as pessoas negativistas, para as pessoas que estão me caluniando, sendo que tem aquelas que eu sei que o mandato está fazendo efeito na vida delas, está dando oportunidade para elas. Então, o lado positivo da política fala mais forte no meu coração, que é o lado de servir, de poder ajudar as pessoas. Se eu não tiver um mandato de vereador, eu não consigo atuar, resolver tantas demandas das pessoas. Eu não conseguiria. Não tem, o cidadão comum não tem as portas abertas, não tem o espaço que uma pessoa detentor do mandato tem. Então, ou você tem um mandato para ajudar as pessoas, ou você vai ter que cuidar da sua vida e esquecer. E são muitas pessoas que a gente tem um elo, tem uma ligação, a gente já tem um trabalho ali, né, do dia a dia, dos eventos, enfim. Então, é isso que me mantém na vida pública. Enquanto Deus me der saúde, disposição e o povo acreditar, votando, né, porque é o povo que te coloca no mandato, se não tiver o voto você não chega, eu vou estar. O dia que o povo cansar de mim, né, ou eu mesmo achar que devo parar, eu vou parar. Por enquanto, não tem esse negócio de aposentar não, né? Porque tem gente que fala, mas João Lúcio, por que tu não aposentou? Tá na hora de tu aposentar. Tu não já era para estar aposentado, gente? Eu tenho só 53 anos. O cabelo tá tão branco assim, né? Ó, tá pretinho quase, ó. Né? Então não tá na hora de aposentar. Ainda tenho muita energia, né? Muita disposição para trabalhar. Eu tive, durante a minha vida pública, algumas bandeiras específicas do trânsito, mais da comunicação, mas a bandeira principal são três, as áreas que mais me motivam a trabalhar. É a área da saúde, da educação e social. São as áreas principais da maior carência, né, que o município enfrenta de um modo geral. Evidentemente que com a experiência que tenho, com o conhecimento que obtive, eu procuro dar minha contribuição em todos os segmentos, na área da infraestrutura, na área de geração de renda, emprego. Agora nós precisamos focar no fortalecimento do agronegócio, porque a vocação hoje da nossa região é o que está alavancando a nossa economia, mas eu nunca deixo dessas três bandeiras aqui: saúde, educação e assistência social. Em dezembro do ano passado, eu completei 24 anos com o cargo de vereador, com a função de vereador. Cada eleição, cada mandato é uma história diferente. De um mandato para outro, a gente amadurece,
observa os acertos, os erros e tenta evoluir. E cada mandato você procura se destacar em alguma área, em alguma estratégia, porque você tem que se reinventar na política. A função de vereador ela é um pouco limitada, não tem muitos horizontes. Então você precisa estar se reinventando. A primeira eleição, nós fizemos um trabalho aguerrido junto ao bairro, tínhamos ideias revolucionárias. Eu queria tirar a Câmara do âmbito do prédio e levar sessões itinerantes por toda a cidade. Eu era muito sonhador, né? Queria fazer muitas transformações, mas com o tempo você vai percebendo que o sistema não é fácil e você tem que se adequar, senão você não faz nada, porque aqui você precisa do coletivo. Nós tivemos muitas conquistas no primeiro mandato, dentre elas eu posso dizer que nós inauguramos um projeto social que naquela época era revolucionário, que era um projeto chamado Informática para Todos. As crianças, os jovens quase não tinham acesso a computadores, era muito restrito. E nós compramos ali umas 7 máquinas, montamos uma estrutura e oferecemos aulas de computação básica gratuitamente para muita juventude. Era o Excel, Word, PowerPoint, digitação. E isso contribuiu muito para que as pessoas tivessem, essa juventude, sobretudo a mais carente, tivesse acesso ao computador e se preparassem para o mercado de trabalho. Então isso marcou o nosso primeiro mandato. No segundo mandato, nós fizemos um trabalho de destaque na área do trânsito, de conscientização. Esse foi o mote principal, a nossa bandeira. Em 2008, nós evoluímos, ampliamos esse trabalho, buscamos parcerias já em Belém, já começamos a ter contato com deputados e trazer emendas. No outro mandato, em 2012, eu consegui ser o presidente da Câmara. Fizemos um trabalho revolucionário na área do resgate da história de redenção, de valorização dos pioneiros. Implantamos o portal da transparência, que até então não existia. Levamos a Câmara para fora do âmbito aqui físico. Levamos para a sociedade, para a exposição agropecuária, né? Criamos o site, enfim. E dali para cá, né, a gente vem se reinventando. No último mandato aí, eu destaco a nossa participação já no âmbito executivo, direto no primeiro escalão do governo passado, que foi atuando como secretário de saúde, que foi um marco. Nós tivemos um avanço, mesmo na pandemia, nós conseguimos segurar, né, ali as coisas e avançar. Então, assim, eu me orgulho muito de ter contribuído no momento difícil da história da humanidade, sendo secretário de saúde, onde a gente não tinha praticamente vida particular, era o tempo todo acudindo pessoas, era UTI, que a pandemia, a Covid, realmente foi uma coisa muito difícil que nós enfrentamos, não só em Redenção, no estado, no país, mas no mundo todo. Bom, durante meus 24 anos de vida pública, eu tive 2 experiências como gestor. Foi 2 anos como presidente da Câmara e 2 anos como secretário municipal de saúde. Como presidente da Câmara, nós fizemos um trabalho inovador, trabalhamos valorizando os servidores da Câmara, prestigiando todos eles, criando uma união para que a Câmara saísse da estrutura física do prédio e fosse até a sociedade. Eu me lembro que nós inauguramos a participação da Câmara na exposição agropecuária. Montamos um stand, colocando lá os vídeos da nossa história, nossa cidadania, mostrando os projetos de leis, os projetos de indicação. E foi uma experiência fantástica e os servidores abraçaram essa ideia. E nós tínhamos carro de som divulgando o site pela cidade, pelos bairros. E o nosso trabalho foi tão positivo que nós tivemos nossas contas aprovadas pelo TCM e quando eu fui candidato à reeleição, 99% dos servidores da Câmara me apoiaram. Houve muita harmonia nesse período e foi muito positivo. E como secretário, agora no último mandato, que já foi mais recente, os 2 anos como gestor, administrador da Secretaria Municipal de Saúde, que é uma secretaria muito complexa, e mesmo nós assumimos na pandemia da Covid-19, foi um grande desafio, nós fizemos um trabalho também de valorização dos servidores, de humanização do atendimento. Nós cobrávamos dos servidores, mas também nós dávamos condições para eles, treinamentos, orientações, melhoramos a estrutura, o ambiente de trabalho, né, sendo parceiro, companheiro,
E os servidores trabalharam da melhor forma possível. Nós implantamos um sistema de ouvidoria para a comunidade interagir, dizer o que tinha que melhorar. Colocamos um profissional na frente do Iraci para dar os primeiros atendimentos, orientar, buscar informações para que as pessoas pudessem já serem acolhidas ali na chegada do Iraci, do materno. Isso também revolucionou. Enfim, o saldo do nosso trabalho positivo como gestor, como administrador da Secretaria Municipal de Saúde, foi que na última eleição, mais de 70% dos servidores abraçaram a minha campanha e eu, que nunca tinha chegado a 1.000 votos, nessa eleição nós saímos de 956 votos para 1.568. Então foi um salto gigantesco e isso foi fruto da boa administração que nós fizemos com responsabilidade, com transparência durante o período que fui secretário municipal de saúde. Então, assim, eu posso dizer que sou muito feliz, que tenho uma experiência positiva, tanto como legislador, como administrador e gestor. Porque tem gente que não consegue ter essas duas habilidades. Ou ele é bom numa coisa ou noutra. E nós tivemos experiências positivas nas duas, porque como legislador, eu já vou para 28 anos com esse mandato. E os 4 anos que trabalhei como gestor também foram muito positivos. O que a gente enfrenta de dificuldade hoje? Quais são os grandes desafios? A gente pode, assim, resumir na área de saneamento. A Redenção precisa desenvolver muito na área de saneamento básico. Redenção precisa desenvolver na área de geração de emprego. A gente vê uma população ávida por serviço, por emprego. Quando abre um concurso, você vê como é grande a disputa, como as pessoas procuram a gente, enquanto vereador, para ter uma oportunidade de trabalho, de emprego. Isso é um grande desafio. A gestão tem que olhar muito para isso, trabalhar no sentido de incentivar a vinda de indústrias, empresas, para que aumente a geração de renda e emprego no nosso município. Então a gestão, ela tem esse papel, criar o distrito industrial. Eu acho que isso deve ser uma política arrojada de qualquer gestor que passe pelo município, tem que pensar nisso. Trabalhar no sentido de verticalizar a produção do agro na nossa região, porque na medida que você industrializa esses produtos, aumenta o leque de possibilidade de emprego, No âmbito da educação, a Redenção tem avançado. Hoje é um polo educacional. Nós temos já 2 faculdades de medicina, que isso é, sem dúvida alguma, uma grande conquista. Nós temos gente aqui de vários estados fazendo medicina. Isso melhora o setor imobiliário, o aluguel, você gira muito recurso nesse sentido, o setor hoteleiro, mas eu vejo com bons olhos, Redenção tem um grande potencial e eu não tenho nenhuma dúvida que a tendência é que a gente cresça, sobretudo se nós fizermos a nossa parte, cada um de nós enquanto políticos, detentores de mandato e também a sociedade civil organizada. A principal missão na política é ajudar pessoas, transformar a vida de pessoas, dar oportunidades, dar a mão, estender a mão para os mais necessitados. Então eu tenho uma ligação profunda com as pessoas mais de baixa renda, meu público que eu atuo mais é nessa área, abrir os olhos das pessoas que não conhecem os seus direitos. A gente, como homem público, tem esse papel fundamental, ser o intermediário, a ponte entre a sociedade e os poderes constituídos. A política é uma missão de ajudar o próximo, de amar o próximo. Isso é fundamental. E isso que dá motivação para a gente permanecer, porque você tem um lado ruim de ter o mandato. São as críticas, são as agressões, que as pessoas têm com você, o preconceito que existe contra o homem público, o desrespeito. Mas, por outro lado, tem aquelas pessoas que se sentem gratas, que você fez a diferença na vida delas. Quando você encontra uma pessoa que diz assim, olha, aquela ligação sua, ou aquele seu projeto foi fundamental na minha vida, hoje eu estou onde estou graças a você, ou na área da saúde, ou na área do emprego. Então, assim, essas coisas nos motivam a permanecer firme nessa missão, olhando o lado positivo da vida do homem público. Eu diria que foi um acerto não só meu,
mas foi um acerto da gestão do prefeito Marcelo Borges, quando me deu a oportunidade de ser secretário municipal de saúde, porque ali eu pude ir para dentro e trabalhar ali lado a lado com os profissionais, né, e com a população que mais carece na área da saúde. Então essa parte aí, ela foi fundamental nesse último mandato. Eu não tenho nenhuma dúvida que o que aumentou a minha popularidade, aumentou a minha aproximação das pessoas de Redenção foi a minha passagem como gestor, como administrador da pasta da saúde. Ela deu um up na minha vida pública, não só em Redenção, mas em toda a região, porque Redenção absorvia demandas na área da saúde de todos os municípios do entorno. E isso foi fundamental, essa minha atuação na pasta da saúde nesse último mandato. A maior dificuldade de uma pessoa pública, de um vereador ou alguém com mandato, é não dar conta de atender a todas as demandas. O desejo do nosso coração é de todas as pessoas que nos procuram, a gente poder resolver o problema delas. Seria fantástico, seria extraordinário se alguém chegar para você e falar assim: João Lúcio, eu preciso fazer uma cirurgia de alta complexidade e não estou conseguindo. Aí eu faço uma ligação e a pessoa já no outro dia vai lá e opera. Isso seria fantástico. Seria fantástico se a pessoa chegasse e falasse: Lúcio, eu estou precisando de um emprego, eu ligasse ali numa secretaria ou numa empresa, num supermercado ou numa indústria e a pessoa já se apresentasse para trabalhar. Porque dói muito no coração quando a pessoa precisa, você sabe que ela precisa, mas você não tem o caminho, o mecanismo para resolver o problema. Porque, infelizmente, o mandato, o nosso poder é limitado. A gente não consegue resolver todas as demandas. Isso deixa a gente muito angustiado, né? Tem gente que acha que você não ajuda, tem pessoas que pensam que você não faz alguma coisa porque você faz pouco caso, porque você não se interessa, negativo. A minha vontade era de resolver todas as demandas das pessoas que me procuram. Eu queria muito, né, ter essa capacidade, mas infelizmente isso ninguém vai conseguir, é uma utopia e a gente tenta o máximo possível, ajudar o máximo possível as pessoas, as entidades, porque não é só pessoas individuais, as entidades também, as igrejas, né, as associações que nos procuram. A gente procura atender às demandas na medida do possível. Olha, quando as pessoas ouvirem o nome João Lúcio, pode ter certeza que se trata de uma pessoa responsável, comprometida com a coisa correta, se trata de um cidadão responsável, de um pai de família, de um professor, de um comunicador, de uma pessoa que Deus me deu a oportunidade de vir a esse mundo para fazer o bem. Então, quando ouvir do João Lúcio, saiba que é isso, é uma pessoa do bem, uma pessoa que só quer o bem dos outros. Vocês podem ter certeza que eu estou mais experiente do que nos 6 mandatos anteriores. Quanto mais você vive a vida pública, mais você aprende. O conhecimento é infinito. Então eu me sinto mais experiente, mais preparado, estou extremamente motivado. Eu entendo que Redenção tem muito a evoluir e a gente, com o mandato de vereador, pode contribuir. O prefeito, os secretários, nós vamos estar dando a nossa contribuição, vamos estar debatendo os projetos de leis aqui nesta Câmara, vamos estar fazendo as indicações que as pessoas precisam. Então, podem ter certeza que este 7º mandato vai ser muito, mas muito melhor do que o nosso 6º. Vocês vão ver o João Lúcio que não para, que está sempre visitando os bairros, a comunidade, a zona rural, ouvindo as pessoas, buscando as demandas, indo a Belém, indo a Brasília, discutindo políticas públicas para a geração de renda, emprego, para que indústrias, empresas venham para a nossa região, para conseguirmos emendas para asfaltar a sua rua, para melhorar os nossos hospitais, o seu postinho de saúde, né? Nós vamos estar atuando nesse sentido, porque
nós temos experiência, temos portas abertas em Belém, em Brasília, temos parceiros e vocês podem contar comigo sempre. É o mesmo João Lúcio, só que mais motivado ainda, mais preparado ainda do que nos mandatos anteriores.